Olá, empoderadas e empoderados. Estamos aqui mais uma quarta-feira de bate-papo com samba. E hoje teremos a história de Wallace Guedes, que tem uma história linda de superação, a qual eu tô aqui ansiosa para poder bater esse papo com ele. E lembrando a vocês que curtam, comentem, compartilhem as mídias do Empodera Samba, sigam e vamos a essa história de sucesso e superação, porque é muito importante a gente ressaltar a importância de um vencedor. E agora eu estou no aguardo aí dele aceitar. Agradeço aos que já estão chegando aqui em nosso canal Empodera Samba. Lembrando novamente, aqui temos canal Empodera Samba, site Empodera Samba, Instagram Empodera Samba, Twitter Empodera Samba, o app Empodera Samba, nós temos o aplicativo Empodera Samba, grupo no Facebook. Então, só botar Empodera Samba que você vai achar Empodera Samba agora em tudo quanto é canto. Só basta você acionar. Então, tô aqui no aguardo do Wallace pra gente bater o papo. Olá, meu preto show! Fala, maravilhosa! E aí, meu lindo? E aí, tudo bom? Tudo jóia. E muito obrigado a você ter aceitado o meu convite. Vou te ser bem franca, não estou aqui jogando confete, mas a tua live, esse nosso bate-papo, para mim, eu fiquei na expectativa muito grande desde o dia que eu li a tua história. E eu fiquei encantada por ela. Não que eu tenha passado uma situação similar, igual a sua, mas por questões de ser filha de pais separados, passei dificuldades também. Não ao ponto de morar na rua, mas isso aí eu vou deixar você contar a tua história, que melhor do que você não tem para fazer essa narrativa, porque aqui eu digo que não é uma entrevista, é realmente um bate-papo e aqui a gente procura contar a história das pessoas. E aí eu fiquei muito impactada, eu não esperava, estou sendo franca, dessa sua história. Tudo começou, para quem não sabe, eu vi um trabalho social do Wallace, como eu sou admiradora de quem pensa no outro, que tem empatia, e aí eu pedi a ele que me mandasse o release do projeto dele, coisa e tal, e que parabenizei pela iniciativa dele. E aí ele me manda um release, que eu falo para ele mandar o release dele, imbuído a proposta do projeto, que ele vai contar para vocês, que eu quero que ele também fale muito sobre isso. E aí vem essa história aí desse sapo que virou príncipe, porque aqui a história é o contrário. Aliás, nem virou príncipe, virou rei. Um rei dele. E o rei da folia, o rei da alegria, onde que às vezes tem muitas pessoas que
no carnaval, você está se divertindo e tal, mas às vezes aquilo tudo é momentâneo, aquilo tudo é passageiro, é só uma distração, e a pessoa está com o coração partido. Então, meu amor, eu já fiz a introdução aí para a galera que está aí. Lembrando a vocês, curtam, comentem, compartilhem. O Empoderar Samba tem todas as mídias, só não tem Telegram. O resto, tem tudo. Tem tudo. Tem agora Kawaii, TikTok. Eita, aí tem de tudo. Twitter, Instagram, canal Empoderar Samba. Essa história vai subir, como todas as outras histórias, para o canal Empoderar Samba. E aí eu gostaria que você se apresentasse e que você falasse um pouco de você, dessa história linda, que eu estou apaixonada, e quero que você contamine todos à nossa volta, todos que estão aqui conosco, essas quase 150 pessoas. Oh. É, né? Então, eu te dou a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer por esse convite. Você é uma mulher que eu admiro muito pelo seu trabalho. Eu acredito que as pessoas que trabalhem com pessoas e nessa época difícil, fazer live, trazer para todo mundo, compartilhar, é um trabalho que requer muita mesmo, muita dedicação, muita entrega. Então, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Eu acompanho, eu sempre vejo, na medida do possível. Então, assim, me senti lisonjeado quando eu recebi o seu convite. Então, minha gratidão, né, por estar aqui com você e que Deus te abençoe grandiosamente pela oportunidade. Bem, eu sou o Wallace Guedes, sou o atual Raimundo do Carnaval de Belo Horizonte. Hoje, ainda continuo eleito devido a essa pandemia. Participei do concurso em 2019, quando eu fui eleito, né? E então eu continuo como atual rei. Voltando, né, atrás nessa minha história de vida, nessa minha trajetória, vou começar de pequeno. Quando eu tinha 9 anos, eu morava com a minha avó, e aí ela veio a falecer. Eu chamava ela muito de mãe, eu tinha uma consideração muito profunda que eu chamava ela muito de mãe. E após ela vir falecer, eu passei a morar com a minha mãe. Convivência de mãe e filho, às vezes, não é muito boa. Imagine um filho que não vive com ela. E essa convivência gerou grandes transtornos que eu acabei parando nas ruas. Rua que, quando a gente fala rua, a gente fala literalmente um morador de rua. Uma pessoa que está em situação de rua, que foi para lá porque teve um problema com a família como eu, que foi para lá porque perdeu a casa, que foi para lá porque não teve condições de se manter num trabalho, que foi para lá porque veio de outra cidade tentar a sorte numa cidade e não conseguiu. Então eu virei uma dessas pessoas em situação de rua. Fiquei muitos anos na rua, pedindo comida, mexendo no lixo. É uma história que durante muito tempo da minha vida eu não contei. Porque eu acredito que tudo que a gente faz na nossa história, a gente tem que conquistar pelo nosso mérito, pelo aquilo que a gente faz. Não por sentimento de dó, por aquilo que você já passou, por aquilo que você já sofreu. Então, eu nunca me envergonhei da minha história, mas eu também sempre me privei. Nunca quis contar ela para ninguém. E aí eu arrumei um emprego, né, saí das ruas, aluguei uma casa, passou mais um tempo, eu acabei comprando a minha casa. Então, assim, eu fui constituindo a minha história. Sempre amando a dança, porque eu acredito que a dança, mais do que tudo, ela te acolhe em todos os momentos. A gente sabe que quando a gente está triste, a gente escuta aquela música que a gente gosta, o nosso coração acelera, porque aquela música mexe com a gente. Assim é a dança. A dança, quando eu estava na rua, ela foi meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, ela foi meu tudo. Quando eu consegui conquistar a minha casa, o meu trabalho, a dança foi uma das coisas que mais me ajudou, tanto financeiramente como psicologicamente.
porque você tem que se segurar em algo. A gente sabe que Deus existe e eu sou grato a Ele por tudo. Mas não adianta você ficar Senhor, 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 se você não fizer algo. Entendeu? Se você não der o primeiro passo. E para mim, esse primeiro passo foi a dança. Então, trabalhei, conquistei a minha casa. À medida que eu dançava, que eu fazia show, que o dinheiro entrava, eu comprava as minhas coisas e assim eu fui conquistando o meu espaço. Dentro desse processo, eu acabei conhecendo o Evandro Passos, uma companhia de dança afro. Dentro dessa companhia de dança afro, eu acabei me especializando na dança e me entreguei. Fiquei apaixonado. E daí para frente foi só vitória em cima de vitória. Espaços que eu nunca imaginei que eu alcançaria, eu consegui chegar lá. E o que mais me emociona nisso é que eu não precisei ficar contando do meu passado para ninguém. Pelo contrário, eu só precisei ser eu, o Wallace. O Wallace, o rapaz que trabalha no supermercado, o rapaz que ama dançar, e assim foi a minha história. Você, né, negra, né, sabe como é que é a vida de uma pessoa negra nessa sociedade que vivemos hoje. Quem dirá não só ser negro? Eu sou gay, ex-morador de rua que vem daquela história que quando a pessoa pergunta, cadê sua família? Ah, eu não tenho família. Ah, você é jogado? As pessoas perguntam um monte de coisa e especulam. Então, assim, eu passei por determinadas situações, como preconceito, como homofobia, como discriminação, ou até mesmo nas ruas. E é algo que ainda hoje acontece. As pessoas acham que não acontece discriminação, acontece. Que não acontece homofobia, acontece. Até gordofobia acontece. Então, assim, a partir desse momento que eu entrei para o Evandro Passos, eu vivi uma outra realidade. Eu me apaixonei pela dança afro e ali eu fui me descobrindo. E, dentre elas, a porta que me abriu ali foi de uma escola de samba daqui de Belo Horizonte, que foi o meu primeiro contato. Eu já tinha muitos amigos que dançavam, que tinham sido eleitos rainha, rei do carnaval, mas sabe aquela coisa que não te impressiona, que não te impacta de cara? Foi o meu caso. Eu não me apaixonei de cara pelo carnaval. Eu era apaixonado pela dança. E aí, essa companhia de dança tinha muitas pessoas que participavam no carnaval e a gente saía muito junto e aconteceu um belo convite. Me chamaram para me fazer parte da comissão de frente. Passou mais um tempo, fui convidado para fazer parte de destaque do carro Abre Alas. Aí passou mais um tempo, fui convidado para uma outra escola para me fazer composição de destaque de chão. E aí eu comecei a me apaixonar pela beleza do carnaval, pelo deslumbre do carnaval. E eu olhava para trás e falava assim, Deus, depois de tudo aquilo que eu passei, quem diria que eu ia chegar aqui onde eu estou? E eu era só um destaque. Jamais passava pela minha cabeça em ser rei. E aí as pessoas começaram a me ver e começaram a falar, Wallace, por que você não participa do concurso? Por que você não participa do concurso? E eu ficava naquele receio, porque eu já tinha sido tão rejeitado quando eu estava na rua, e aí agora eu ia passar por um outro tipo de processo, e eu ficava pensando como que seria essa aceitação. No momento, no meu psicológico, eu ficava imaginando que eu ser negro e ser gay teria algo contra mim, se eu participasse de algo assim. Mas era algo que eu guardava para mim e não contava para ninguém. Mas, enfim, arrumei coragem e fui participar do concurso. A primeira vez que eu participei, não ganhei. Fiz uma roupa maravilhosa, a coisa mais linda do mundo. Eu posso até estar sendo além. Eu acho que a minha roupa foi uma das roupas masculinas mais bonitas do concurso. Mas, em contrapartida, eu não fui eleito nesse dia. Foi eleita uma outra pessoa, muito merecedor por sinal. Hoje, quando eu olho para trás, eu aprendo com ele, porque foi uma pessoa que também me incentivou a estar participando do concurso, mas eu não ganhei. E naquele momento, quando você passa por uma situação de rejeição, de perda de um concurso, você se sente mal. E Deus é muito bom. A moça que foi eleita rainha, ela participava do concurso há muitos anos. E nunca tinha ganhado como rainha, tinha ganhado várias vezes como princesa. Eu acredito que ela deve estar aí, que a gente é muito próximo. Mari Lopes.
Mariene. E aí, ela tinha ganhado nesse dia, e ela, sem me conhecer, sem estar próxima de mim, ela foi a única pessoa que de madrugada me mandou mensagem e me abraçou. Eleita rainha, no seu auge ali, depois de tanto que ela queria, ela tirou o tempo dela e mostrou o que é ser rainha. Eu me espelho muito nela por causa disso, porque muitas das vezes é aquilo que você começou a falar. A gente é eleito no carnaval, tem uma coroa ali na folia, mas não é só isso. Ser rei, ser rainha, não é só naquele momento. É poder ser rei e rainha o ano todo. E foi o que ela fez. Ela mal tinha ganhado e ela viu a situação que eu estava e a primeira coisa que ela fez foi entrar em contato comigo. E ela me contou a história da vida dela. E como ela foi eleita. Eu estava lá e eu vi tudo. Então, assim, me senti lisonjeado. Aí as lágrimas, né? Foi só à noite. No outro dia de manhã recebi uma ligação. Fulano, você topa fazer um show ali comigo? Eu, um show? Ué, tá, top. Eu humildemente aceitei. Ah, mas você tem que ir com aquela roupa. Eu falei, oh meu Deus, lá vai eu lembrar de novo de tudo que eu passei, que eu sofri. Mas vão, né? A roupa mais linda do mundo, fui. Cheguei lá. Meu primeiro show. Gente, eu só ri. Ganhei R$400. R$400 de só rir. Não, você tinha que ver. Eu tava rindo, eu falei, gente, R$400. Gente, só pra rir com essa roupa. E aí, de lá pra cá, eu fui fazendo muito show. Um show atrás do outro. E, graças a Deus, paguei a roupa, consegui pagar outras. E assim foi. E dentro desse contexto, continuei ainda, não contando a minha vida para as pessoas. As pessoas só conheciam o Wallace. E aí continuei esse meu processo. Dentro disso, fiz muitos shows, participei de altas escolas de samba daqui de Belo Horizonte, desfilando, marcando presença. Companhia de dança fez muito sucesso. Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque essa porta que abriu foi uma porta gigantesca, que realmente mudou a minha vida. Mas Deus tinha algo além para mim. E aí eu participei do concurso de novo pela segunda vez. Nessa segunda vez eu não fiz roupa, peguei a roupa que eu tinha, reformei, falei, vamos lá, só marcar presença mesmo? Fui lá, marquei presença, não ganhei. Eu tô assim, gente, bosta. Nossa senhora, eu não vou ganhar esse trem, não. Comecei a ficar revoltado. Aí, participei uma terceira vez. Nessa terceira vez que eu participei, eu não ganhei. Falei, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Que provação é essa? Eu estou participando do treino, estou ganhando, e eu já tinha feito tudo que você imaginar. Para mim, todo lugar que eu chegava, meus amigos, não, você está preparado. Não, você dança demais. Nossa, você vai arrasar. Nossa, você é tudo, você é isso, você é aquilo. E eu naquele negócio, aí eu pus a mão na consciência e fui procurar um profissional. E aí um profissional que entende de dança. E aí, inicial, ele falou, dança aí pra mim, bebê. Como se você estivesse lá no concurso. Eu dancei, falei, fiz todo o processo. Automaticamente, ele virou e falou assim, agora você olha para todos que forem eleitos e pensa qual que é o diferencial entre você e eles. Dali, eu pus a mão na consciência e comecei a refletir o que eu deveria mudar. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ele virou para mim e falou comigo assim, ó papai, ó bebê, pra rainha, tu tá fina, não vai arrasar, mas pra rei vai demorar um pouco, tá, Brasil? Falei, tem problema não, nós chega lá, vou me dedicar ao máximo. E daí pra cá, eu vesti uma camisa de que eu seria eleito no próximo ano Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte. Foi aonde que eu me entreguei de corpo e alma. Fiz ali 1 ano de samba no pé com ele, Danilo Prímula, do Laboratório da Dança aqui em Belo Horizonte. Ele é um dos pioneiros, né, praticamente, dos passistas aqui em Belo Horizonte, masculino, porque não existe, aqui em Belo Horizonte não tem. Então ele é um dos pioneiros que realizou isso. Agora passista tem várias professoras. E nesse processo que eu decidi fazer esse trabalho, de querer ser eleito, eu mudei a minha vida.
dentro daquilo que a gente começou a falar, nessa sociedade machista, preconceituosa, homofóbica, gordofóbica, que só sabe apontar o dedo, eu tive que mudar toda a minha vida justamente para me enquadrar num padrão do que a sociedade queria. Eu fiz ali 1 ano de samba no pé, fiz 1 ano ali de fonoaudiólogo. Quando eu cheguei no fonoaudiólogo, ele falou que eu não tinha problema nenhum com a minha voz, que eu tinha que fazer um tratamento psicológico, porque o problema estava na minha cabeça. E aí eu continuei esse tratamento psicológico com fonoaudiólogo, com a dança, e aí fiz um curso de teatro para poder vestir o personagem. E dentro desse processo, eu me descobri. Porque chega um determinado momento da nossa vida que os anos vão passando, e tudo aquilo que você sofreu, que doeu, você esconde lá no fundo da sua memória. E você procura não lembrar daquilo nunca mais. E foi o que eu tinha feito. Eu tenho orgulho da pessoa do que eu sou, mas eu não gostava de ficar lembrando das coisas que eu tinha sofrido, que doíam. E quando eu comecei a fazer esse processo para ser eleito, cada coisa que eu passava fazia eu reviver isso. E toda vez que eu pensava, eu falava assim, Senhor, se eu for eleito rei, eu vou querer realmente ser um rei. Eu vou querer mostrar para o mundo o que é o ser um rei. Mostrar para o mundo que eu tenho o peso dessa coroa. Porque ser rei vai muito além de que só estar na passarela do samba. Vai muito além de só entreter. Vai de cuidar, vai de zelar. Vai de fazer aquilo para as pessoas que ninguém fez por você. Eu vejo isso a função do rei. Então eu ficava o tempo todo falando isso com Deus. Se eu ganhar, eu vou mudar essa história. E foi batata. Passei esse 1 ano fazendo esse processo. E, nossa, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, assim. Você não tem noção. Eu chegava nos lugares, eu tinha amigos que me apresentavam. Se você estivesse lá, prazer, esse aqui é o nosso rei Momo, o futuro rei Momo do Carnaval de BH. Então, assim, as pessoas já me consideravam o rei sem eu ter sido eleito. Sabe? Então eu vivi muito isso, então eu só tenho a agradecer. Quando eu costumo dizer muito isso, sem os amigos eu não estaria aqui, porque são eles que mais te motivam e te dão forças. Então, assim, eu tive tem muitos amigos aí que entrou, eu vi aqui Flávia, nossa, muita gente, até Vivi, ó, entrou, muita gente entrou, sabe? E todas essas pessoas que entraram fizeram parte da minha história. Então, assim, a Flávia aí, ó. Flávia foi uma. Todo lugar que a gente ia sambar. Apresentar pra vocês aqui, esse aqui é o Rei Momo. O nosso rei. Nem tinha gente que falava assim, eu vou ser jurado lá. Que não sei o quê. E ela apresentava. Não tem problema não, mas ele que vai ser o rei. E assim foi a minha história. E no dia que foi o concurso, eu passei, até chegar ao concurso, na verdade, eu passei por diversas provações. Eu te confesso que teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Que eu quis desistir antes de subir lá. E até dentro do camarim eu fui provado. E meu estilista, que teve comigo desde o princípio, fez roupas maravilhosas para mim. Nesse dia ele superou as expectativas. Eu entrei no palco com uma roupa dourada. E eu tinha falado com ele assim, Felipe, o nome dele é Felipe. O apelido dele é Perfect. Você acha que você vai conseguir fazer uma roupa que vai se sobressair ao dourado? Dourado, ouro, brilha. Preocupa não. Você vai brilhar. E aí ele foi e fez uma roupa. E essa roupa que ele fez, tipo, eu vi no dia. Eu não acreditei. E aí, na hora que eu cheguei lá, o ônibus da torcida não tinha chegado, o pessoal não tinha chegado, só tinha algumas pessoas lá, segurando a minha faixa. Você tem que ver a confusão, o coração a mil. Ex-rei, que foi eleito 9 vezes, estava competindo. Rei que tinha sido 5 vezes, rei que tinha sido 3 vezes, rei que tinha sido 2 vezes. O favorito de todo mundo estava lá. E eu lá, assim, em êxtase, pensando, Senhor, o que será de mim? E aí chegou a minha roupa maravilhosa, que é a azul. Tem a foto pra te mostrar. E
quando eu entrei a primeira vez com essa roupa, e eu ficava o tempo todo preocupado. Gente, vocês acham que vai dar tempo de eu trocar de roupa? Perguntava pra quem tava organizando, vocês acham que vai dar tempo? Eu tenho que impactar. Minha letra, meu nome é Wallace, né? A última letra do alfabeto é W. Eu era o último. Todos os candidatos dançaram. E eu já tinha passado lá com minha roupa dourada, com uma coroa ainda. Muita ostentação, né? E aí, todo de dourado, da cabeça aos pés. Aí eu volto. Quando eu volto, primeira coisa que eu peço é licença para todos os orixás, pedir licença para Deus, e bati a mão no chão, assim, falei, Senhor, não é um concurso, é um show. Congelou. Voltou. De costas para a bateria, reverenciei, e foi lindo. Mexe aí um pouquinho. Lindo, eu senti meu porque coração teu a rosto, mil. Wallace, E foi um Wallace, dos momentos mais especiais da minha vida. Wallace, mexe um pouquinho aí que eu não sei o que aconteceu na tua internet. Ai, não. Gente, vamos mandar um monte de energia para ver por que congelou lá. Vocês estão conseguindo... Não, ele derrubou para ele poder voltar. Então, gente, ninguém sai daí. Se alguém quiser mandar pergunta, travou o dele. O meu não travou, não. Ou travou? Falem comigo. Quem quiser mandar pergunta, tem a caixinha com ponto de interrogação. Aí vocês escrevem a pergunta para vocês nessa caixinha com ponto de interrogação. Oi. Oi. Isso, agora tá bom. Mostra a foto de novo pra gente ver, por favor. Não é pouca coisa não, hein, negrão? Da cabeça aos pés de azul. Lindo. Ficou muito bonito de azul. Foi maravilhoso. Ó, a Ismênia. A Ismênia amou o nome, ó. Foi minha mãe que deu o nome, Empodera Samba. Então, e aí eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, gente, sim, eu coloquei o título sim. Wallace Guedes, de morador de rua, a rei da folia. Belo Horizonte, Minas Gerais, uma história de superação. Por quê? Não é mimimi, não é vitimismo. Ele simplesmente não está negando o passado dele, que isso fique aqui bem claro. E também quem me conhece sabe que eu não sou sensacionalista, mas não tinha um outro título para colocar nessa história para essa pessoa que não fosse esse. E aí eu pergunto a você, quando sua avó faleceu, você tinha 9 anos de idade, foi para a companhia da sua mãe biológica, e qual foi o primeiro momento que lhe fez sair desse seio familiar que, pelo que você colocou muito sucintamente, não era saudável para você? Digamos que no primeiro momento, quando ela veio a falecer, a minha avó, a casa era própria, e eu morava com ela. Minha mãe morava de aluguel na Serra com o meu irmão. Quando ela saiu da Serra, ela veio morar na casa que era da minha avó. Saiu do aluguel e veio morar. A nossa convivência foi se tornando difícil justamente, acho que por aí. Porque eu era pegada à minha avó, tinha
muito tempo que eu não tinha contato com ela, então a criação foi bastante difícil. E chegou momentos da gente, desentendimentos, que eu acabei vendo que, não sei se por eu ter sido o primeiro filho, minha avó ter colocado ela para fora de casa, se talvez ela me culpava por causa disso. Eu consigo te dizer que eu era espancado demais. Então, eu morria de medo de apanhar e por isso eu ia para a rua. Então, assim, era muito complicada essa situação. Então, chegou momentos que eu tive acidentes, que eu fui parar no hospital, sabe? Na cabeça mesmo, um cachorro me atacou, eu já peguei fogo o corpo todo. Então, assim, eu passei diversas coisas. Então, depois de passar por tanta coisa, eu decidi não voltar mais para casa. Então, foi por esse motivo que, assim, eu preferi estar na rua. Né? Claro, toda criança é levada, mas eu não acredito que toda criança é levada ao ponto de passar por tudo que eu passei. Entendeu? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu, eu sou professora e eu trabalhei durante quase 15 anos em projeto social. Então, essas questões de vivência, de essas situações de vulnerabilidades, eu convivi também muito de perto questão da minha profissão. Inclusive, ali no Jacarezinho, que é próximo a Lins, eu trabalhei durante muitos anos dentro do CIEP, 2 anos dentro do CIEP Vinícius de Moraes, trabalhei em Manguinhos, também mais 2, no Mandela. Então, essa questão de vulnerabilidade, eu acompanho durante anos muito de perto. Eu tenho pessoas na família que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, a tua história mexeu muito comigo também em questão pessoal. Uhum. E aí, quando você saiu a primeira vez definitivamente de casa e ficou na rua, como é que foi para você, uma criança, você disse que estava com aproximadamente 9 anos, Uhum. Sim. sua primeira noite na rua? Olha, a primeira noite, frio. Eu consigo te descrever frio. Eu lembro que quando eu saí, eu fiquei no vizinho, escondido, com medo de apanhar, e era muito frio. É, o tempo todo, o que mais passa na minha cabeça, o que eu mais senti na rua foi frio. Assim, e foi passando determinadas situações que na rua o frio já não importava mais. Era a fome. Quando dava fome, era a parte que mais doía. E aí tinha a sede. É complicado porque quando a gente vê uma pessoa na rua pedindo alguma coisa para beber ou para comer, ah, não, 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 a gente passa rapidinho e fala não. Eu já fiz isso. Só que quando eu lembro, quando eu estava na rua, eu sei a dificuldade que era conseguir um copo d'água. Imagine comer. Recente agora, eu faço parte de um projeto, né? E eu recebo bastante doações. E a CUFA é uma das pessoas que abraçou o meu projeto. E aí, eu emociono porque foi forte. Eles me fizeram a doação. Dentro de todas as doações, tinha uma caixa de biscoito. Biscoito recheado de chocolate. O que mais doeu para mim foi que quando eu estava na rua, o que eu mais queria era comer um biscoito de chocolate. Era algo que ninguém dá. As pessoas passam por você, não te dão biscoito, não te dá uma feijoada, por exemplo, não te dá um bife. E quando deram aquela caixa de biscoito, eu peguei ela, pus no banco da frente e pensei assim, eu vou levar esses biscoitos para quem mora em situação de rua. Eu vou fazer para eles que não fizeram para mim. E eu lembro que nesse dia, a CUFA foi, me deu, e a gente juntou os negócios para doar para as pessoas.
E aí eu cheguei aqui em casa e eles deram também um chocolate em pó, Galak, aquele bom de qualidade, pra gente doar também uns pacotão. Vou até mostrar pra vocês. Voltei. Esse, olha o tamanho do pacote. Aí eles doaram. E aí, quando eu cheguei, que eu separei, eu falei, eu vou dar isso aqui para os moradores. Para aqueles que estão em situação de rua. E aí eu fui, falei com um, falei com outro, falei com um, falei com outro. Não digo que as pessoas criam uma resistência. Todo mundo falou, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Só que dentro de mim, o sentimento de querer ir e fazer estava muito forte, porque eu vivi aquilo. Eu estava na rua e eu vivia aquilo. Então, assim, você me perguntou da minha primeira noite, eu lembrava do frio. Foi passando o tempo, eu comecei a sentir fome e sede. E aí, você começa a ver as pessoas comendo, você começa a ver as pessoas, e aí você começa a pedir, e tudo que você quer é uma coisa boa, e você não tem. E aí a CUFA doou, e eu peguei esse pacote de biscoito, essa caixa de biscoito, comentei com uma amiga minha que mora lá em Nova Contagem, muito longe. É uma distância como, por exemplo, da Lins, lá, digamos que na Marquês. Pra você ter noção da distância, é muito longe. Eu comentei com ela se prontificou na mesma hora, ela saiu de Nova Contagem e veio me ajudar. A gente fez aqui em casa o chocolate quente. De noite, estava muito frio, só que eu estava tão empolgado com o que a gente ia fazer, que eu fui só com a blusa. Foi eu e ela. A nossa primeira pessoa que a gente foi entregar, o rapaz, a gente deu o chocolate quente e falou, é só isso? Eu falei, não, tem um biscoito. Quando eu peguei o biscoito, ele pegou o biscoito na mão e falou assim, essa festa que você estava muito boa, mesmo. Nossa, estava boa demais. Tem mais sobrando assim? Foi a primeira palavra que o cara falou para mim, para ela. O meu coração ali se encheu, porque aquilo que ele sentiu é o que eu gostaria de ter sentido quando eu estava na rua. Que eu gostaria que alguém fizesse para mim e ninguém fez. Então, quando você falou aí, o que mais doeu foi a fome. Claro que eu comi, mas é o que eu sempre digo. Todo dia na nossa casa a gente sempre come do bom e do melhor. E o bom e do melhor, para nós, é tudo. Mas nem sempre a gente pode pegar o do bom e do melhor e levar para aqueles que estão em situação de rua. Então, quando eu recebi essa doação, a primeira coisa que eu fiz na CUFA foi isso. Foi levar para as pessoas que estão em situação de rua. Então, foi um momento que, assim, agora você falando me fez lembrar que quando está na rua, fome é o que dói. Então, o primeiro momento foi frio, o segundo momento foi fome. E depois sede. E assim foi continuando os dias. E aí, também me desculpem, porque é complicado. Até te peço desculpa, mas eu queria entender. Não queria disparar nenhum gatilho em você, pelo amor de Deus. Porque eu também tenho os meus gatilhos. Sou humana, jamais. E peço até desculpa por estar me descompensando também. E aí, o tempo foi passando, ali, você vivenciando essa situação de vulnerabilidade. Você vivenciou essa situação durante quanto tempo? E como foi que você conseguiu sair dela? Então, na rua eu devo ter ficado por volta de uns 5 a 6 anos, mais ou menos, nessa situação. Dentro desses anos, eu tive momentos de luz. Conheci algumas pessoas que viam que eu não era uma pessoa drogada, via que eu não era um fumante, um viciado, que eu era simplesmente uma pessoa que não tinha um lar. E a pessoa acabava me levando para casa dela. Eu tive alguns desses momentos, até que eu passei por uma igreja evangélica. No início foi lindo, a igreja em si.
Aí foi passando o tempo, a igreja, o pastor da igreja era um pedófilo que gostava de abusar das crianças. Então, passei por essa determinada situação e quando a polícia invadiu o lugar, a gente fugiu, todas as crianças fugiram e aí voltei para a rua de novo. Daí eu acabei conhecendo uma missionária e eu fiquei com essa missionária um certo tempo. Dessa missionária eu consegui emprego e aí eu comecei a trabalhar e aí eu fui morar na casa de outra pessoa que não era mais evangélica mais, era uma outra pessoa, e assim eu fui pulando de casa em casa e trabalhando. E aí eu acabei alugando uma casa, um cômodo, no aglomerado da Serra, que é até onde que eu moro hoje, de aluguel. E eu trabalhava no supermercado, todos os dias praticamente, um domingo no mês, uma folga na semana, e morava nesse cômodo de aluguel. Essa moça, eu até considero ela como minha tia, que me ajudou demais. Ela me arrumou um botijão emprestado. E aí, com o meu primeiro pagamento, eu comprei um fogão. E eu tinha um colchão. Então, assim, fui me virando. Então, essa minha trajetória na rua, uns 6 anos. Pode ter estendido um pouco mais. Mas na rua mesmo, em estado de rua, uns 6 anos. Uns 6 anos andando sujo, uns 6 anos pedindo comida, mexendo no lixo. Então, assim... Foi mais ou menos por aí. E aí, qual foi a sua sensação de ter o teu primeiro cantinho, ter o seu botijãozinho de gás, ter o seu colchonetezinho, ter o seu cantinho, para você não passar mais fome? Eu te confesso que, tipo, eu te confesso que eu fiquei super realizado. Mas o momento mais lindo foi... Eu fiz para mim comer arroz, feijão, bife a cavala, com ovo em cima, alface e tomate. Toda vez que eu passava na frente do restaurante, eu via esse prato. E aí eu falava com todo mundo assim, com a tia, que eu considerava minha tia, falei, a primeira comida que eu vou fazer na minha casa vai ser um bife a cavala, porque é algo que eu sempre quis comer. E que na rua eu não comia. Então, assim... o frio, o colchão, é tudo maravilhoso. Tem hora que eu me pego imaginando como seria se eu tivesse continuado na rua. Mas quando a barriga dói, a fome é uma coisa que eu lembro toda hora. Tanto que quando eu começo a sentir fome, eu lembro de lá e eu tenho que comer justamente para tirar isso da memória. Então, assim, o bife a cavala foi o que eu mais fiz. Nossa, eu acho que eu fiquei um mês comendo bife. Um mês comendo bife. Um mês, haja dinheiro, viu? Um mês. Vai comer bife agora todo dia para tu ver um mês. Como não? Como não? Então, e aí, aonde entra o estudo? Que aí você trabalha, você ficou praticamente 6 anos vivendo em situação de vulnerabilidade direta, e aí os estudos. Como é que fica essa história dessa criança com estudo? Não estudei. Eu lembro que quando a minha avó era viva, eu estudava, acho que eu não sei se eu fiquei até a primeira ou segunda série, alguma coisa do tipo. Aí não voltei. Quando eu comecei a trabalhar, eu tentei fazer supletivo visão. Só que o meu primeiro emprego, onde que eu trabalhei, o serviço lá era de noite. Então eu trabalhava de noite virando tomate, era uma fábrica de tomate verdes fritos, e de dia eu vinha para o curso. Só que eu chegava no curso e dormia. O supletivo eu dormia, porque eu não aguentava ficar acordado. E aí, como eu morava de favor, né, na época, não tinha como você chegar na casa da pessoa, porque quando você mora com alguém, você anda conforme a casa anda. Se todo mundo dorme, todo mundo dorme. Se todo mundo pula, você fica lá olhando o povo pular. E era assim, eu chegava, não podia dormir. Então eu ficava naquela situação. Beleza. Passou-se esse tempo todo, e aí, quando eu saí do aluguel, eu comprei uma casa, um barraco aqui no morro, onde que eu moro hoje, e eu fui construindo, aos poucos, arrumando. Quando eu consegui arrumar, que eu deixei tudo ok,
eu decidi voltar a estudar. Foi aonde que eu me entreguei nos estudos, comecei a fazer supletivo, comecei a estudar, fazer Enem para tentar eliminar matéria, comecei tudo que você imaginar de estudo, eu comecei a fazer. Justamente que eu queria formar, eu era louco para formar. E aí eu fui estudando e acabou que eu formei. Aí quando eu formei, eu sonhava em fazer faculdade, porque eu sempre dancei, né? Então assim, quando a banda ia fazer show, a van vinha. Eu era o primeiro a estar, porque eu não estudava, né? Ficava dentro da van, a van vinha nas faculdades pegando o pessoal. E eu achava lindo, achava aquilo um luxo. Falava, nossa, um dia eu quero fazer faculdade. Um dia eu quero fazer faculdade. E tinha que ser de educação física. Não podia ser outra, não. Educação física. Porque todo mundo que dança faz educação física. Aí, quando eu fui, bacana também essa parte, porque você já entrou num ponto que a minha história volta a aparecer. A minha melhor amiga, que também foi rainha do carnaval várias vezes, formou nessa faculdade, que aí no Rio também tem, chama Universo. E aí aqui tem essa Universo e eles têm um projeto chamado Carta Talento. E o que é essa Carta Talento? Você escreve uma redação falando por que a faculdade tem que investir em você. Foi o que eu fiz, escrevi a minha história. Quando eu escrevi a minha história, eu ganhei 75% da bolsa. E aí eu comecei a fazer a faculdade. E aí, se você não faz faculdade, meu irmão, só primeiro te dá uma pisa. Porque 75% de desconto. Poxa! Sim. 75% de desconto da bolsa. E aí você começou a fazer a faculdade. Mas eu queria dar uma volta de novo. Essa questão da compra da sua casa. Porque você só se dedicou aos estudos depois da compra do seu cantinho. E aí, sim, como é que foi essa história de comprar o teu cantinho? Nossa, menino, aí eu já trabalhava no EPA. Você é muito rico de história, então eu não posso perder um pedacinho aí. Então, eu trabalhava no EPA, no supermercado, o EPA, que tem aqui em Belo Horizonte uma rede grande de supermercado. E aí eu entrei nesse supermercado trabalhando como repositor. E aí, o aluguel que eu pagava era mais ou menos R$365. Na época, o salário mínimo é 645. Então, 395 com mais 150 de luz, com mais 150 de água, para um cômodo só, para uma pessoa que mora sozinha, que praticamente não fica lá, era muito. Então, era praticamente o meu salário. Aí, só que eu trabalhei lá muitos anos. Eu fiquei no EPA quase 6 anos. E aí a moça, quando eu completei 4 anos trabalhando no EPA, eu tenho uma prima, filha dessa moça que eu morei na casa dela um tempo, que ficou sabendo que a moça estava vendendo um barraco lá embaixo, que eu morava na serra lá em cima. Então, aqui é um morro, né? Tudo é ladeira aqui, né? Aí, Wallace, lá embaixo tá vendendo um barraco, por que você não vai lá olhar? Acho que a moça tá vendendo baratinho. Aí o Brasil, baratinho quanto? Ah, eu acho que ela tá vendendo por R$3.000. Mentira, ninguém vende casa por R$3.000, não? Aí desci lá. Aí quando eu cheguei, era um cômodo, era até maior do que o que eu morava. Um cômodo grande, sabe? Tudo queimado, a telha queimada, não tinha porta, não tinha janela, tudo destruído. Mas aí quando eu pensei, nossa, 5.000, eu vou tentar fazer empréstimo. Eu vou comprar esse trem aqui. Fiquei desesperado. Aí cheguei lá no EPA, conversei, como eu era um funcionário que tinha um bom andamento na empresa, aí eu podia fazer um empréstimo pela empresa, e como a gente recebia pelo banco, eu podia fazer um empréstimo pelo banco. Aí eu consegui fazer 3.000 de empréstimo. Aí eu lembro que eu chamei a moça, falei, moça, eu consegui 3.000. Você deixa eu pagar o restante parcelado? Ela foi e deixou eu pagar o restante parcelado. Mudei no mesmo dia, minha filha. Eu mesmo joguei os trem nas costas, pus no negócio e vim trazendo, no mesmo dia. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Era uma favela que eu não conhecia. E mudei assim, com a cara e com a coragem. Te confesso que a minha primeira noite de sono foi um alívio. Que só de imaginar eu estar morando em algo que era meu, fruto do meu suor, que ninguém me deu, sabe? Que eu batalhei aquilo ali. Ou foi emoção. Eu fiquei assim nas dúvidas, por dias. Cada coisinha que eu mexia, colocava uma janelinha, uma porta, fazia um trem no chão, eu ficava maravilhado. E eu nunca vou esquecer, os vizinhos, o chão era queimado.
aquele chão queimado, sabe? Eu passava tanta cera que ele ficou vermelho sangue. E eu passava, eu lustrava aquele trem com prazer, que o trem brilhava. E o olho, nossa, você via até o reflexo. Eu era danado, viu? Mas, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu comprei. Eu comprei, ela me vendeu por 5 mil. Eu lembro que eu dei 3 ela e paguei o restante parcelado com muito custo. E aí eu lembro que quando eu terminei de pagar ela, eu pedi o EPA para me mandar embora, porque eu falei com eles assim que eu não estava aguentando mais, que eu não estava recebendo. Porque eu pagava o empréstimo, pagava ela e eu não tinha dinheiro. E aí o gerente, né, na verdade, um dos donos da rede, gostava muito de mim, porque eu fui um dos primeiros funcionários com salário de repositor a comprar uma casa. Porque quando você fala casa, a pessoa imagina uma casa. E aí, fui capa do jornal da empresa, que você tem que ver. Recebi presentes, porcelanas, louça, que eu não tinha nem onde guardar, meu filho. Você tinha que ver, foi uma loucura. Eu tive que dar a festa até na casa dos outros, que eu fiquei até meio com vergonha, sabe? Foi danado o trem, meu filho. Mas aí, pediu o dono, ele foi, não, Alan, você pode pedir lá, e assim que você receber as suas parcelas lá, você me procura que eu vou te recontratar. Menina, nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Nossa senhora, trabalhar no supermercado é de Deus, não, menina. Sou grato. Pediu mas nunca mais voltei. Chama pra parceria agora aí do projeto. E aí você pediu demissão para juntar o dinheiro e conseguir custear. E aí você foi fazer o que depois? Então, aí eu arrumei um outro emprego de... Como é que chama? Auxiliar de cozinha no restaurante. Uma amiga minha arrumou para mim lá. Tanto que eu já conheci ela quando eu trabalhava no EPA, que ela mesma me ajudou a mudar, a trazer minhas coisas, a gente ficou muito próximo. Aí ela arrumou para mim lá. Nessa época que ela arrumou para mim lá, eu tava recebendo seguro, né? Então, eu pegando esse dinheiro, tava pagando tudo que eu tinha que terminar. Na hora que eu comecei a trabalhar lá, foi o dinheirinho extra que eu comprei a geladeira, que eu fui lá e comprei televisão. Foi quando eu me estruturei melhor. Aí, trabalhando lá, um outro amigo meu trabalhava numa casa noturna à noite, de caixa, e me chamou. Falou, Alan, você não quer fazer um extra, não? Aí eu trabalhava nesse restaurante de auxiliar de cozinha 12 por 36 e comecei a trabalhar na casa noturna à noite de caixa. E aí, dentro desse meio termo, arrumei um outro emprego de auxiliar de limpeza no hospital, também 12 por 36. Então eu trabalhava todos os dias, um dia sim, um dia não no hospital, um dia sim, um dia não no restaurante, e trabalhava toda sexta, sábado, toda quinta, sexta e sábado na casa noturna de caixa. E foi durante quantos anos essa rotina tripla? Não, foi uns 3 anos, mais ou menos, porque foi daí que eu construí. Era um cômodo só, aí eu aumentei o cômodo, construí, bati laje, fiz quarto, banheiro, varanda, ostentei. Comprei churrasqueira, e menina, fiz o Paranauê. Comprei televisão de plasma, geladeira de 2 portas. Próspero! Não, eu arrasei no rolê. Tu que ali. Fala, desculpa. Eu arrasei no rolê, meu filho. Eu chegava lá e falava, moça, eu quero essa. Ah, mas essa é X, é muito caro. Tem problema não, dividido de 24 parcelas, eu levo tudo. Fiz esse rolê. E aí você construiu, você mora ainda nessa mesma casa? Moro nessa mesma casa. Você mora há quanto tempo aí? 11 anos. E aí você construiu a sua casinha do jeito que você queria, a sua carinha. Sim, eu mesmo. Pus janela, reboquei parede, bati laje, pintei, fiz textura. Ih, não, fiz cada coisa, você nem vê. Nem eu acreditei. E aí, aquele menino que fazia show, que via os colegas sendo buscados na porta das faculdades, volta a estudar. Mas continua trabalhando. Mas aí já não continua com os 3 trabalhos, ou continua com os 3?
Não, aí eu mudei, eu comecei a trabalhar mais em casa noturna, saí do restaurante e comecei a me dedicar só à noite e à escola. Aí eu consegui conciliar os dois. E aí você levou quantos anos para se formar? E, menina, demorou muito, que aí eu não consegui, não. Eu dormia demais. Trabalhava à noite, dormia demais. Nossa Senhora. Eu conseguia fazer. Eu tinha quinta série, né? Quarta série. Você fazer isso tudo? Nossa Senhora, esse povo embola tanta coisa pra você se prender e vai te empurrando, aí você faz prova, você não passa. É um TRTT que você fica doido. Aí demorou, menino. Aí eu demorei aí uns 3 anos para conseguir essa façanha. Aí eu saí da noite. Arrumei um outro emprego num restaurante chique, coisa terno, gravata, bacana. Nesse restaurante foi onde que eu me dediquei com força para formar. Aí nesse restaurante eu me dediquei mesmo e eu acabei formando. Mas demorou, viu, Brasil? Demorou um tempinho. Às vezes eu achava até que eu era burro demais, porque, tipo assim, você chega no lugar, as pessoas querem que o trem entre no seu cérebro, mas o trem não entra. Entendeu? Não entra. Então, e aí você se forma no ensino médio, faz o ensino médio. Qual foi a tua sensação em prestar o vestibular? Não, o vestibular foi uma coisa surreal, porque eu não imaginava. O vestibular eu não imaginava. Nunca! Eu ficava assim, pensando, mas não imaginava. E aí, quando eu prestei o vestibular, eu fiquei assim, gente, não sou eu. Não sou eu. Eu tinha tudo para não estar aqui, para não estar nem vivo depois de tanta coisa que eu passei. Então, assim, foi uma sensação única. Única mesmo. Isso Meu que primeiro você está dia lá. falando, no meu vestibular, eu lembro até hoje que eu chorei muito. Eu entrei na sala, só vi pessoas brancas, filhos de fazendeiros, porque eu me formei aqui na Unigran Rio. Eu sou bacharel e licenciado em matemática. E fiz minha especialização na Castelo, em Bangu, na Castelo Branco. E meu curso de especialização em cultura popular eu fiz no Fundão. Aliás, na Universidade das Quebradas, que tem uma parceria com a UFRJ. E aí, eu lembro que quando eu entrei na sala no dia do vestibular, que eu só vi filho de fazendeiro, gente com a pele clara não, vamos mandar real, só tinha branca, a única preta que estava ali era eu, e ele me deu um acesso de choro. Eu estou te fazendo certas perguntas porque foram coisas que eu também vivenciei um pouco. E aí, aquilo me deu acesso de choro, acesso de choro, acesso de choro. Eu pedi o fiscal para sair da sala. Fui no orelhão, que na época existia o orelhão, para quem não sabe. Era um telefone que a gente podia ligar, cobrar, usava ficha. Eu lembro que eu liguei para minha mãe uns prantos, eu chorava compulsivamente. E minha mãe, calma, respira, não sei o quê. E aí eu voltei para a sala e eu fiz a prova e passei bem e entrei. E aí, como é que foi para você isso? Olha, Brasil, eu tava tão feliz de estar nesse lugar que quem olhou torto pra mim ficou torto. Quem olhou feio ficou feio, porque eu passei direto. Menina, eu passei igual um furacão, emocionado e feliz da vida. E me sentindo, porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha carro. Então, os filhinhos de papai, tudo tava lá, branquinho, bonitinho, e eu cheguei com o meu poçante, e parei, todo mundo ficou me olhando, e esse preto descendo, e eu entrei, meu filho, bonito, bonito. Oh, eu fui muito sortudo, porque o primeiro período eu me dei super bem, o primeiro período foi difícil em outro ângulo, tipo assim, a minha professora de bases biológicas, eu lá na sala, ela falando lá da mitocôndria, porque a mitocôndria que penetra a célula da célula, não sei o que. Professora, o que é célula? Como assim você não sabe o que é célula? Você não sabe o que é? Você não fez o segundo grau, não?
Eu fiquei todo sem graça, né? A sala tinha 65 alunos. Tudo branquinho. Aí entra aqui e falou, tudo branquinho. Fiquei arrasado. Aí ela virou, aí eu fui lá no final da aula e falei, professora, porque eu formei fazendo meio encolhendo assim, sabe? Supletivo, e aí eles empurram praticamente a gente, sabe? Aí eu não sei muito o que é isso. Ela deu uma risadinha, eu falei, vou mostrar pra ela. Eu vou mostrar pra ela. Tomei pau em todas as matérias, mas na dela eu passei de lavada. A dela era prova oral, olhava no binóculo assim, ó, olhava no binóculo e falava o corte citológico, qual que era a célula, não sei o quê. Era só falar, oral. Passei de primeira. Ela ficou danada, viu? Mas as outras matérias eu fiquei tudo tomei pau, mas não preocupei não, porque eu queria mostrar pra ela. O pretinho aqui tinha coragem. Mas era ousadia pura. Não, foi tudo lindo. Já no meu terceiro período, o professor de dança, ele entrou na sala e falou assim, a minha aula é muito difícil, minha matéria é muito difícil. Caso vocês tenham interesse, eu tenho uma companhia de dança que eu dou aula aos sábados. Se vocês não quiserem fazer a minha prova teórica, vocês podem fazer a minha prova presencial com dança. Chamou aqui a figura, né? Eu fui o primeiro a aceitar. Ninguém da sala sabia dançar. Olha a parte. Todo mundo fazendo educação física e ninguém sabia dançar. Só eu. O único pretinho da sala. Me sentia nessa aula. Primeiro, aí fui lá, né? No negócio dele, conheci os bailarinos e tudo. Primeiro impacto, me senti deslocado. Porque a dança folclórica não era nada muito a ver comigo, não, sabe? Mas aí, no segundo vez que eu fui, os três já começou. Aí eles estavam inscritos na campanha de popularização, que só pisa no palco quem tem aquela carteirinha de artista, que eu ainda não tinha. Menina, esse cara me faz um convite. Wallace, você não quer fazer um solo no espetáculo, não? Eu? Um solo? Quem sou eu? Não posso. Não, mas eu vou te dar 10 pontos. Nossa, sua prova. Falei, vou, claro, lógico que eu vou. Pois eu fiz um solo e ele levou a escola inteira. Todos os alunos tiveram que ir pro espetáculo. Menina, na hora quando eu entrei dançando, todo mundo levantou, começou a bater palma, aplaudir a faculdade inteira. Depois desse dia eu era estrela. Eu era estrela da faculdade, eu passava no corredor. Todo mundo me cumprimentava, me ensina, me ensina. Na hora que chegava as aulas dele, o pessoal me chamava. E eu fiquei muito popular na faculdade. Nossa, eu amo. Eu amo. Te confesso que amo até hoje. Veja a hora de voltar. E aí, você acha que você foi um abençoado? Você entende que, de repente, tudo que você passou na tua infância lhe serviu como uma preparação para que você valorizasse todas as suas conquistas? Sim, sim. Eu acredito porque se não tivesse acontecido nada disso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei como eu seria. Eu costumo olhar muito para as pessoas e tento me imaginar se eu estivesse no lugar delas. E eu juro para você que eu não consigo me ver. Hoje em dia, os pais, eles dão para os filhos aquilo que eles não tiveram. E eu acredito que se a minha avó estivesse viva, ela teria me dado tudo que ela não teve. E após ela ter morrido, eu hoje sei valorizar um prato de comida como ninguém. Eu fico revoltado quando alguém desperdiça. Hoje, eu não bebo, eu não fumo, não uso nenhum tipo de substância, porque eu não acredito em alegrias passageiras. E isso eu aprendi na rua. Não adiantava nada você se drogar, você beber, você tentar esquecer dos problemas, porque ele sempre vai estar ali. Então, hoje, acho que se minha avó tivesse viva, eu não ia ter essa consciência, sabe? Eu sou uma pessoa que trabalho muito, trabalho até hoje, e gosto de economizar cada centavo. Teve uma vez que uma pessoa me chamou até de pão duro. Falou assim, nossa, olha, você é muito pão duro. Eu falei assim, mas você não sabe da minha vida. Se você soubesse um pouco da minha vida, você ia saber que eu não sou pão duro. Eu não sei o que eu faço com meu dinheiro. Então, assim, então hoje eu sei dar valor a muitas coisas devido ao que eu passei.
Acho que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não saberia dar valor, não. Porque hoje eu vejo muitas pessoas que não dão valor o que tem. Que, tipo, tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem tudo dentro de casa e não valoriza. Usa como se não importasse, entendeu? Então, eu acredito que cada conquista que eu tenho hoje, eu agradeço muito pelo que eu passei na rua. Doeu? Doeu. Mas, para mim, eu acredito que foi algo necessário. E aí, aonde que inicia mesmo o projeto social na sua vida? Então, o projeto social se inicia quando eu ganhei como rei. O que que acontece? Eu ganhei como rei, e na hora quando eu ganhei, foi um choque muito grande, porque eu achei que eu não ganharia. Desesperei mesmo, sabe? Eu fiquei louco, não acreditava no que estava acontecendo. E na hora que eu entrei pro camarim, eu corri pro camarim, nossa, eu fiquei, assim, em choque. Eu lembro, como se fosse hoje, a multidão mesmo. Todo mundo aplaudindo, gritando campeão. Naquele momento eu descobri que o sonho de ser rei não era só meu, era de todo mundo. Porque todo mundo estava lá torcendo para mim. Até quem estava torcendo para as outras pessoas, até as pessoas que participaram do concurso estavam torcendo para mim ganhar. E aí, quando eu ganhei, eu coloquei a boca no trombone. Menina, primeiro repórter que parou para mim e falou: Wallace, se você pudesse dar um recado para quem quiser ser eleito, o que você diria? A frase foi essa: se eu, ex-morador de rua, morador de periferia, negro retinto de pele escura, gay, ganhei, você também pode. Porque os sonhos é possível para aquele que crê. Foi a minha primeira fala. Na hora que eu falei aquilo, meu mundo virou de cabeça para baixo. Porque, oi? Morador de rua? Hã? O planeta fez essa pergunta. E aí, quando o planeta fez essa pergunta, eu comecei a falar. E, como eu te falei, nesse meu processo de entrega, de dedicação, um ano antes, eu falava com Deus que se eu ganhasse, eu queria mostrar para o mundo o que é o peso de uma coroa, o que é ser rei. E foi aí onde que me veio a vontade de ajudar as pessoas, porque corte momesca, durante o carnaval, é tudo muito lindo. Mas após a corte momesca, as pessoas somem. As pessoas não tem mais rei, não tem mais rainha, acabou. É como se fosse que o carnaval não existisse mais. E aí eu tinha essa ideia de criar algo para ajudar as pessoas que estavam em situação como eu. Claro que eu não imaginei que ia tomar uma proporção tão grande. Quando eu falo com você uma proporção tão grande, é da maneira que chegou. Por quê? Veio a pandemia. Quando veio essa pandemia, desestruturou, não só a mim, mas desestruturou todo mundo. Eu cheguei a colocar até na minha cabeça que eu ia morrer. Eu achei que falar, gente, isso aí é muito grave. E aí foi passando, não morri. E aí continuo aqui. E aí as coisas foram acontecendo, meu Instagram começou a aumentar, as pessoas começaram a me chamar, e aí foi aonde que eu pensei, vou fazer alguma coisa. E aí aqui na comunidade já existia um projeto, e aí eu comecei a fazer parte desse projeto, e aí veio uma repórter do Rolê das Gerais aqui, a Tabata, da Globo, fazer uma reportagem no Dia Nacional do Samba, ela me viu. Aí quando ela me viu, não, o cameraman me viu, eu tava de máscara, me reconheceu e falou: seu fulano, eu te conheço de algum lugar. Aí, como você me conhece? Eu te conheço. Aí ela falou: abaixa a máscara. Quando eu abaixei a máscara, você é o Rei Momo do Carnaval de BH? Quando ela falou isso, eu falei: eu mesmo. Eu quero que você participe da minha matéria. E do jeito que eu tava, ela pediu pra mim participar, contar um pouquinho da minha história, dar uma sambada. E aí ela colocou meu nome lá. Quando ela colocou meu nome, todo mundo viu de novo. O Wallace Guedes aparecendo na telinha, começou a me mandar vídeo. E aí o pessoal aqui da minha comunidade falou: Wallace, monta um projeto com o seu nome. Wallace Guedes, Ação Solidária. Porque é o seu nome que aparece. É o nome do Rei Momo.
Então, assim, não aparece lá Rei Momo, aparece Wallace Guedes. Toda entrevista é o seu nome. E falando do Rei Momo. Então, usa isso ao seu favor. E foi através dessa amiga minha falando isso que eu criei esse projeto de estar ajudando as pessoas em situação de rua. Dentro desse projeto, eu comecei a usar as minhas redes sociais para arrecadar alimento para estar ajudando essas pessoas. Então, assim, foi daí onde que tudo nasceu. Mas o sentimento, o desejo eu já tinha, eu só não sabia como fazer. E aí, do nada, aconteceu e virou essa proporção gigantesca que hoje é. As pessoas, elas me procuram para me doar as coisas, sabendo que elas vão ter um verdadeiro fundamento, entendeu? Que eu vou doar para realmente quem precisa. E principalmente quando fala do que eu passei nas ruas, as pessoas viram e falam assim, nossa, Alan, sua história é tão bonita que eu me espelho em você. E o mais bonito disso tudo é que passou o carnaval, veio a pandemia durante um ano, veio o segundo ano nessa onda de pandemia e você continua aí, sendo um rei que está dando um exemplo de ajudar o próximo. E aí acabou que eu montei a fala que doar é um ato de amor e é algo que eu sempre falo e as pessoas acabam pegando para si, que realmente que doar é um ato de amor. Então, assim, é daí que vem esse projeto. E a CUFA? Como é que foi essa parceria com a CUFA? Então, a CUFA, ela foi uma parceria maravilhosa. Eu já conheço os organizadores daqui de Belo Horizonte, o presidente e a esposa dele, da dança. E essa história de Rei Momo, de me eleger, eles participaram de todo esse processo. E eles já estavam com essa ação de ajudar as pessoas da comunidade. Porque o projeto deles é ajudar as mães de favela. Dentro desse projeto deles, aqui na Serra, onde eu moro, existem várias pessoas que fazem parte desse projeto deles. Só que onde eu moro, a minha comunidade, não tinha nenhuma liderança. E aí, eu fiz a minha primeira entrega para moradores de rua. Eu fiz um caldo, eu mesmo, fiz um caldo de feijão, comprei uns negócios ali, comprei os potinhos, coloquei a panela dentro do meu carro, eu e umas amigas fomos pra rua distribuir. Falei, gente, vamos fazer isso, tá muito frio? Todo mundo topou e fomos. Quando eu postei a primeira, eles me chamaram. E aí, na hora que eles me chamaram, e aí foi uma parceria de sucesso, porque com eles abriram muitas outras portas e eu pude ajudar muita mais gente, muito mais gente. Hoje, aqui, a gente ajuda aqui na comunidade, são mais de 300 famílias. Além das 300 famílias que a gente ajuda aqui, tem pessoas de fora que vêm pegar alimento. Além disso, tem as pessoas em situações de rua que a gente ajuda. Então, assim, acaba que a CUFA abriu uma porta gigantesca para nós. Porque sem eles, eu acho que nada disso talvez não seria possível. Mas realmente é aquilo que eu fiz. Eu tomei uma iniciativa de fazer. A partir do momento que eu fiz, as portas realmente se abriram. Então, você tem uma média de quantas cestas básicas por mês você distribui? E quanto alimento você distribui para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade nas ruas? Quais são os dias da semana que você sai? Olha, geralmente, a ação aqui no Morro, a gente costuma fazer 2 vezes no mês. Entre cesta básica, a gente distribui frango, coxa e sobrecoxa. Essa última ação a gente distribuiu mostarda, esse achocolatado que veio. Mas em torno a gente consegue distribuir aí mensal umas 130 cestas. Kits a gente distribui aí mais de 300 kits que a gente monta, que vem um pouquinho de arroz, um frango geralmente, o achocolatado que a gente põe em porções, pesamos, mostarda, como eu te falei, a gente entregou agora. Agora, os moradores de rua, uma caixa de biscoito vem geralmente uns 150 biscoitos. A gente deve ter atendido umas 300 pessoas, mais ou menos, quando a gente vai entregar. Nossa primeira ação a gente fez com... Acho que deu uns 100. Umas 100 negócio de caldo. Na nossa segunda ação, a gente fez marmitex. A gente fez umas 100 marmitex. Na nossa terceira ação, a gente fez 300 marmitex e levamos 300 garrafas de água para distribuir.
E aí as ações foram aumentando. Então, assim, agora a gente fica com uma demanda maior, porque a gente agora começa a arrecadar cobertor por causa do frio, e começa a levar cobertor, blusa de frio, água, sempre que a gente pode levar algo quente. Olha, a Raquel Moçambique acabou de entrar. Essa foi a pioneira na minha vida, viu? Me ajudou muito quando eu tava nessa situação de rua, tá? Quase morei na casa dela. É maravilhosa. Mas aí foi nesse momento, assim, eu consigo ter uma base assim. A gente consegue distribuir aí mais ou menos umas 150 cestas, uns 300 kits aqui. E moradores de rua, mais ou menos, a gente atende aí a 300 a 400 pessoas. 300 porque essa última ação a gente levou 300 marmitas mais a água. E aí agora a gente vem aumentando. Levamos nesse mesmo mês, 2 vezes no mês, levamos a Mamitex e levamos o achocolatado com biscoito, e agora a gente está para voltar domingo agora, porque levando nessa ação a gente perguntou qual é o dia que vocês passam maior necessidade. E aí os moradores que estavam em situação de rua falaram que o domingo. Eu acredito que muitas pessoas vão para a missa e muitas pessoas vão para a igreja. Então, realmente, no domingo não vão. E aí eu decidi fazer no domingo. Vou fazer um frango assado com mostarda, um arroz temperado e vamos levar lá na rua. Vai ser rico. Manda aqui para Duque de Caxias uma quentinha dessa também. Pode deixar que eu vou mandar sim. E aí, Carnaval do Rio de Janeiro, como é que você chega aqui, meu bom? Deu outra congeladinha de novo. Gente, não se esquecendo, você que está aí, curta, comenta, compartilha. Vou subir todo esse material para o canal e para o Bandeira Samba. Então, a minha pergunta é, como é que você caiu aqui, meu bom, no Carnaval do Rio de Janeiro? Nossa! Olha, durante esse um ano que eu estava aí participando dos projetos, fazendo o meu nome para as pessoas me conhecerem no Carnaval de Belo Horizonte, eu fui rei de bateria. Eu sou, na verdade, o atual rei de bateria de uma agremiação daqui, chama Imperavi de Ouro. E, tipo assim, eu não ganhei como rei Momo para depois virar rei de bateria, não. Eu virei destaque, rei de bateria, depois que eu ganhei como rei Momo. E foi linda essa trajetória dessa escola, porque o presidente da escola é um cadeirante, um amor de pessoa, e a rainha de bateria é uma amiga muito querida. Então, quando eu fui convidado a fazer parte da escola, como rei de bateria, a escola abriu as portas para mim. Então, assim, foi a coisa mais linda do mundo. Então, aonde eu ia, eu carregava o nome dessa escola, falava, eu sou rei de bateria da Imperavi de Ouro. É uma escola maravilhosa, e todo mundo passou a conhecer ainda mais essa escola. Dentro desse trabalho, durante um ano, que eu fui fazendo muito show, não só show com bateria, eu faço muito show com banda, porque banda aqui tem várias, então eles acabam chamando sempre passistas. E como eu conheço muitas, eles acabam me chamando, né? E as roupas são muito bonitas, muito brilho, então sempre me chamam. Quando eu fui fazendo muito show, rei de bateria, muito fly de divulgação, o Flávio da Lins, antes de ganhar lá na Intendente de Magalhães, me chamou pelo Facebook, me convidando para participar da Lins no Rio de Janeiro. E aí eu falei, ô Flávio, eu te agradeço muito pelo convite, me sinto lisonjeado, mas eu estou num processo aí de estar ganhando, falei essas palavras com ele, nem eu sabia que eu ia ganhar, do concurso da Corte Momesca aqui do Carnaval de Belo Horizonte. Caso eu não venha ganhar, eu te chamo e a gente volta a conversar. Pode ser? Ele super topou. Beleza. Passou, ganhei como rei Momo, comecei a fazer esse trabalho, né? Rei, corte, aí passou, aí veio aí a pandemia, comecei a fazer essa ação solidária, e aí ele me fez o convite de novo. Só que eu não entendi como que era agora, porque como ele tinha ganhado lá, aí ele falou que voltava para Marquês, eu nunca imaginei que seria na Marquês, enfim, foi uma loucura. Quando ele me chamou, eu me senti surpreso. E inicialmente ele me fez um mega convite, e aí eu acredito que assim, a gente tem que começar por baixo. Quando ele me ofereceu o posto que ele tinha me oferecido, eu falei, cara, olha, a primeiro momento, você não tem um outro
patamar mais abaixo, só para me acostumar, porque eu não vou ter estrutura. Aí ele falou, não, Wallace, claro, claro, tenho sim. E aí foi aonde... Foi assim que eu cheguei no Rio. E olha que a minha amiga Raquel Moçambique ia para ir todo ano e me chamava para desfilar. E eu não ia com ela. Porque eu sempre falava comigo, só para mim, um dia quando eu for para o Rio, eu quero ir num lugar de destaque. Eu quero ser visto por multidões. Então, tá congelando aí, ó. Eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Dá uma mexidinha aí, ó. Então, gente, esse é o Wallace Guedes, de morador de rua, se tornando o rei da folia de Minas Gerais, com a sua história de superação. Então, eu quero encerrar com o Wallace, a gente fechar. Eu tô com medo do Insta derrubar, então eu vou fazer esse encerramento com ele, mas estou muito feliz em ele permitir que que o Empodera Samba seja esse porta-voz da sua história. Eu estou me sentindo muito lisonjeada e estou esperando ele aceitar para a gente iniciar isso aí, encerrar. Essa maravilhosa live. Então, estou aguardando o retorno dele aqui. E você que gostou dessa história, curta, comenta, compartilha. Eu vou subir para o canal Empodera Samba e aí espalha para geral, que é uma história do bem, uma história de superação, uma história que merece ter essa visibilidade, não como um mimimi, mas sim como uma motivação para a vida de vários outros. Então, meu amor, e aí, Carnaval 2022. Vai ser rei, vai de novo concorrer a rei de Belo Horizonte, vai ser muso da Liz Imperial, e mais o quê? Então, o Carnaval, né, de 2022, não vou concorrer a Rei Momo, porque aqui tem um regulamento que não me permite. A gente tem que dar uma pausa por 3 anos. Eu não sei se 3... Aqui é um ano. Aqui agora é um ano. Eu não sei se eles vão estender por causa dessa pandemia, se não vão, mas de qualquer forma, no próximo eu não posso participar, porque a gente tem que passar a faixa para quem é eleito. Então, não vou participar, mas saio aqui no Carnaval de Belo Horizonte como rei de bateria da minha majestosa Imperavi de Ouro. O convite se estendeu, eu vou continuar. Recebi outros convites para estar participando de outras escolas que não vão estar competindo, mas que vão estar adentrando, né, que vão fazer parte do Carnaval. E também recebi oportunidades também de estar participando de alguns blocos caricatos aqui de Belo Horizonte também. Vou estar em todos eles. Aonde eu aguentar, eu vou estar, porque eu acredito muito no poder da representatividade. E eu quero poder usar não só as minhas redes sociais, mas a minha voz para mostrar para todo mundo que o Carnaval de Belo Horizonte é lindo, é rico, que o mineiro tem samba no pé e que, principalmente, não é a sua cor, não é a sua homossexualidade, não é o seu peso que define quem você é, e sim você, o seu caráter, é você. Então eu quero poder mostrar isso para o mundo. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer aqui em Belo Horizonte e vou estar também no Rio de Janeiro e também em São Paulo, que eu fui convidado. Chato você, hein?
Não sei se isso tudo vai caber na agenda, mas a gente vai fazer. E em São Paulo você vai estar em qual agremiação? Bem, a agremiação ainda não posso falar, que é um suspense, mas breve eu te conto. Quero Breve eu te conto. saber. Breve eu te conto, esperar eles fazerem a divulgação oficial, mas vou estar no carnaval lá também, à frente de uma bateria. Fui convidado para estar à frente de uma bateria. Aí no Rio eu vou estar na Liz, e aqui em Belo Horizonte com o rei de bateria da minha majestosa Imperavi de Ouro. Todas as escolas, na verdade, eu fiz um contrato. Dentro desse contrato, eu assinei, deixando claro que vou estar com eles sim, mas a prioridade é estando com a minha majestosa Imperavi de Ouro aqui em Belo Horizonte. É Porque eu já... majestosa. Imperavi de Ouro. Imperavi. Isso, Imperavi de Ouro. Ah, eu pensei que eu estava entendendo errado. Majestosa Imperavi de Ouro. Imperavi de Ouro. É uma escola aqui de Belo Horizonte e é o que eu falo. A gente não pode virar as costas para a escola que te abriu a porta. Então, assim, foi uma escola que eu ganhei como Rei Momo e quando eles entraram na avenida, a rainha de bateria veio sozinha. E o meu lugar estava lá guardado do lado dela. Eles nem colocaram outro rei de bateria. Então, assim, nada mais justo do que eu entrar na avenida do lado da minha rainha de bateria. Aproveitando para falar que hoje ela vai estar participando de uma live que é o Encontro das Rainhas e ela vai estar contando um pouco da história dela também. Merece ser ouvida, viu? E outra coisa, e o projeto vai continuar, mesmo você não sendo o rei mais da Folia de Belo Horizonte? Sim, o projeto vai continuar porque não é só esse período da pandemia. Eu vou estender ele para o resto da vida. Porque enquanto tiver um morador em situação de rua, sempre vai existir a fome, o frio e a sede. Então, eu acredito que isso é algo que a gente não vai conseguir mudar. Mas eu acredito que se todos nós nos unirmos, vai ficar mais aceitável essa situação das pessoas que estão em situação de rua. E fica aí o meu apelo. Quem puder, doe. Doe porque doar é um ato de amor. Não é doar para mim, não é doar para você. É na hora que você passar lá na rua e ver aquela pessoa pedindo, é você ajudar. É você não ter o de comer, é você ir lá comprar e levar para ela. Ajudar de alguma forma, mas ajude. Porque as pessoas precisam da gente. Entendeu? Então, esse projeto vai continuar. Então, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem te achar para fazerem doações, se tem algum Pix, ou procura a tua rede social. Fala aí como é que o povo pode te achar para ajudar no projeto. Então, eu tenho o meu Instagram, o wallaceguedes.oficial. É o Instagram do Rei Momo, do Carnaval de Belo Horizonte. Pode estar chamando lá em direct. E tem o Instagram somente da Ação Solidária, que é o wallaceguedes.ação solidária. Os dois são vinculados, então caso você não consiga achar, um deles você acha e você pode estar mandando mensagem que eu vou estar te encaminhando diretamente para lá. Então, Wallace, agora a gente vai para o nosso famoso bate-bola. Eu pergunto e você vai responder o que vem no seu coração. Ok, meu querido? Ok. Eu vou começar tipo pelo final. Wallace Guedes, puro Wallace Guedes. Nossa. Menino de rua vira rei. Ser um menino de rua no Brasil. Uma luta constante. Vai ficar sempre para a memória. O que é ser um vencedor para você? É superar as expectativas, inclusive as minhas próprias. Superação. Nossa. Vida.
Superar é simplesmente viver, é renascer, é ressurgir de novo. Educação. Primordial, em todo momento, deixando a porta aberta sempre. Gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente, e a todos os meus amigos, porque sem eles eu não teria chegado onde eu cheguei até hoje. Cultura. Cultura. A dança, o carnaval, o samba, sem ele, o que seria, né? Mais cultura. Ser um rei momo em Belo Horizonte é... Esse é forte, hein? Ser um rei momo em Belo Horizonte é ir além de tudo. É ir além de qualquer coisa. É literalmente vencer na vida. Vencer na vida em termos de desejar, de querer tanto ser algo e quebrar paradigma. Mostrar o que é possível. Manter um projeto social em uma pandemia é um ato de... Amor. Amor. Muito amor. Sem ele, não tem como ir nada para frente. Wallace, eu vim aqui te agradecer e que você deixe recado para as suas 4 comunidades. A da Liz, a da Me Perdoa. Fala o nome dela de novo. Fala o nome da sua agremiação aí de Belo Horizonte de novo. Tá me ouvindo, Ana? Fala de novo. Eu quero que você deixe um recado para a Liz, para a sua agremiação de Belo Horizonte, para a sua nova agremiação que ainda está em segredo e para a sua comunidade que você faz o seu trabalho social. 4 recados em 1. Então, para a Lins, eu só quero agradecer o convite. Estou lisonjeado em poder estar aí no Rio e muito realizado com esse convite que se estenda por outros anos. E eu quero poder mostrar que o mineiro tem samba no pé. E acredito que com a minha história, fazer parte, né, da família Lins. Então eu desejo todo o sucesso do mundo. Para mim, a majestosa Imperavi de Ouro, eu só tenho gratidão. Gratidão para desejar por ter mantido essa porta aberta e por deixar eu voltar e retornar a esse lugar que eu tanto amo, que eu tanto almejo. A São Paulo, minha eterna gratidão, realizada demais com o convite. Nunca imaginei algo desse tipo, gente. Tipo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, olha esse rolê, só tenho a agradecer, Deus sempre fiel, e deixar aí para minha comunidade, para todos aqueles que estão em situação de rua, e eu sempre lembro disso. Deus, ele jamais abandona o filho dele. Por mais que ele possa estar em silêncio, ele está trabalhando por você. Hoje eu estou aqui, amanhã vai ter outra pessoa, e Deus vai colocar outra pessoa, mas jamais, nunca deixaremos esse sonho morrer. Então eu sempre vou estar aqui. E se um dia eu não estiver, esse projeto social vai estar. O amor que une esse projeto, que leva a minha história em poder ajudar, vai estar. Então, conte sempre comigo. Conte sempre com a gente. Wallace, o meu muito obrigada. E como eu sempre falo, é o lema do Empodera Samba, aqui você tem empoderamento. E que Deus te abençoe, lhe guarde, lhe proteja,
e dê bênçãos redobradas sobre a sua vida. E até a próxima. E Deus quer. Até o Carnaval 2022. Até o Carnaval 2022. Beijo, gente. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Ismênia, te amo. Vivi Barbosa, beijo. Beijo a todo mundo. Raquel. Tchau, gente. Flávia, beijo. Denise. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Beijo.